Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso do Paranormal.plus, a rádio que toca a sua alma. E como sempre, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. Eu estou nessa rádio, desse projeto lindo, com um super convidado. Hoje nós temos o Ari Barbosa, idealizador da Escola de Magia. Vocês vão aprender muito com ele. Bem-vindo, Ari. Gratidão por aceitar o convite. Eu que te agradeço, Márcia. Muito, muito obrigado aqui por você ter chamado aqui a gente para dar aqui as nossas opiniões. Tenho um afeto muito grande pelo teu trabalho, como você sabe, e não poderia me olvidar de não vir aqui. Que bom, fico muito feliz e vamos falar, né, de toda a trajetória, né, dos seus estudos, de tudo que você tem feito, da escola de magia. Me parece que agora tem uma escola física na Moca? Isso. Agora, esse ano passado, né, a gente, pela força de muitas consagrações que nós fazemos, palestras, e inclusive pelos meus parceiros que estão ali, também dando curso, a gente achou apropriado ali deixar um espaço físico ali para a gente receber os alunos, embora a maioria deles sejam com cursos online. E essa escola, conta um pouquinho para nós como começou, qual é a intenção, né, da escola, como que as pessoas podem acessar todo esse conhecimento. Bom, Márcia, assim, eu já estou nessa jornada na magia já há muitos anos. Eu acredito que a última conta que eu fiz está dando 35, 36 anos já, alguma coisa assim. Nesse processo inteiro, eu fui executivo na minha vida, trabalhei em grandes companhias, esse tipo de coisa, e à noite, tira a gravata, né? E vamos fazer teurgia. E nesse processo todo, chegou um ponto que eu me sentia praticamente um impostor. Eu precisava assumir essa coisa de uma forma diferente e via uma necessidade muito grande de ressignificar a magia. Eu acho que esse era o ponto. Trazer magia para o século XXI. E foi aí que eu somei todos esses meus conhecimentos no sistema que nós temos hoje, que é a Metamagia, um sistema que tem vários cursos e que busca, basicamente, potencializar as pessoas ao que nós chamamos de manifestar a realidade através da intenção. Esse processo é feito através de uma grade crescente de curso, que envolve geralmente teologia básica, nos cursos iniciais, até cursos mais iniciáticos nesse processo. Com destaque aqui para a magia do fogo, magia das ervas. Estamos lançando agora a magia das Que ervas lindo. esse mês, magia das pedras. E as pessoas fazem ali todos os cursos basicamente online e as iniciações presenciais são feitas nesse espaço que você acabou de comentar. Que legal, e são ferramentas tão importantes, né, no momento atual que a humanidade está passando, né, Ari? Assim, nós entendemos, como muitos outros colegas já perceberam, que estamos num momento de transição, para utilizar uma palavra comum aqui que muito tem sido utilizada. Independente do entendimento de cada um ou do detalhamento que cada um perceba essa situação, é nítido e claro esse momento de passagem aqui do nosso planeta, do nosso contexto, da nossa civilização. Entendemos, inclusive, que podemos colaborar um pouquinho nisso, e a nossa ideia é formar pessoas que melhorem o seu ao redor, a sua vida pessoal, e possam contribuir com esse coletivo nesse momento absolutamente significante que nós estamos vivendo. É verdade, e eu falo, todas essas terapias, essas ferramentas, elas ajudam as pessoas, em primeiro lugar, a se reconhecer, Exatamente. não é? Esse é o ponto, porque não adianta a pessoa ficar fora. Eu acho que o primeiro momento é a pessoa se reconhecer, entender as potencialidades, fortalecer as potencialidades, minimizar aquilo que traz de dificuldades e usar as ferramentas corretas. Então, tá tudo aí, ó, todos esses elementos que você falou, as ervas, o fogo, os cristais, Sim, os números e tudo mais, sim, né? sim, sim. Então, são ferramentas que estão acessíveis. E que bom que existem pessoas como você, que idealizou esse modelo de uma escola, porque ainda é necessário, né, passar esse conhecimento. E pessoas que estão em busca. Eu percebo muito hoje em dia a busca. As pessoas estão ávidas. Nós percebemos que esse despertar, como se fala muito hoje em dia, ele acontece em diferentes matizes para as pessoas.
Alguns mergulham nisso profundamente, têm verdadeiras catarses, epifanias de vida e têm uma mudança. Outros procuram esse resgate interno e não conseguem entender um caminho, um método, alguma coisa para isso. Existem várias maneiras de fazer isso. O nosso caminho é a magia, embora essa palavra ela seja carregada de todo quanto percepção, Tabus, né? tabus, porque foi feito um desserviço muito grande para É, muitos colegas magos, né? Ainda fazem. E aí as pessoas se afastam desse sentido, mas, como eu te comentei, a nossa ideia é inclusive ressignificar o que que é isso. É, entender que magia nada mais é do que um conceito e não uma técnica e não uma prática. E dentro desse conceito, cada um vai utilizar exatamente isso que você falou, o que traz dentro de si. E aí a coisa fica perigosa, é. né? Então, magia é um rio maravilhoso, como eu gosto de chamar, mas que é preciso saber nadar. Aí as pessoas se jogam nesse rio, se afogam e depois culpam o rio. O rio estava Exatamente. lá, meu Deus do céu. Você que se jogou nisso. Então, para que as pessoas não tenham quedas conscienciais, uma curva de aprendizado extremamente doloroso muitas vezes, foi em função disso que a gente criou a Escola de Magia para que eu possa repassar basicamente a minha experiência em todos esses anos para encurtar isso e que as pessoas possam efetivamente construir realidades interessantes ao seu redor. Que legal. E essa escola, Ari, tem a presencial, mas Sim. pode ser online também? As pessoas no mundo todo vão acessar o nosso programa de hoje, vão ouvir. Como que elas fazem para fazer parte da escola de magia? Bom, 100% dos cursos eles estão online. Alguns cursos há necessidade de iniciações presenciais, Presenciais. mas esses daqui são apenas os cursos de formação. Os cursos de entrada, iniciação à magia, o Saúde Essencial, Prosperidade Essencial e a Magia Colegiata, eles são todos cursos que podem ser 100% feitos online. E em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, em qualquer momento. Inclusive, nós temos muitos alunos de fora do Brasil, mas muitos. E como nós criamos essa infraestrutura para as pessoas poderem aprender, nossa, a gente tem gente do Canadá, da Irlanda, da Europa, do Japão, da Austrália, de todos os lugares. E alguns, inclusive, vêm até para o Brasil, porque a gente tem um calendário específico durante o ano, as Esse pessoas se programa. organizam e passam um final de semana com a gente para pegar as iniciações nos cursos que precisam, Tá. embora muitos deles são feitos totalmente online. E para viabilizar esse presencial, foi por isso que nós abrimos a escola para recepcionar com muito carinho todos esses que vêm aqui. No fundo, Márcia, é uma grande credibilidade que depositam com a gente, Com né? certeza. É, eu sinto um privilégio de nós estarmos nesse momento com esta possibilidade, sendo sinalizadores disso tudo, né? Porque nós já fizemos essa trajetória de alguma forma, estamos um passo à frente e podemos ajudar as pessoas que querem seguir esse caminho também. E uma coisa legal que eu fiquei muito feliz, né, esses últimos meses, atendi gente da Tanzânia, eu fui procurar até no mapa, aonde que era a Poxa, Tanzânia na África, porque você não nessa aula de sabia, geografia você eu passou. fa eu acho que eu faltei. Mas, assim, eu falei: "Gente, Tanzânia, vamos lá", né. Eslovênia, o pessoal da Eslovênia, o pessoal do leste europeu, eles estão muito necessitados, porque dizem que o índice de tirar a vida é muito grande lá ali. E tem pessoas trabalhando em terapias lá, buscando esse tipo de trabalho que nós fazemos, a numerologia, a magia, para poder ajudar as pessoas ali a se conscientizar, porque o padrão financeiro, material é muito bom, mas o padrão da espiritualidade, da parte consciencial, tá necessitado de ajuste. Você está coberta de razão. Essa é a nossa experiência também. Eu tenho acompanhado pessoas, não só do leste europeu, não, da Europa mesmo, um desequilíbrio, um momento de descompasso, para ser elegante, aquilo, é muito grande. E, curiosamente, não apenas o meu trabalho, o seu, mas de tantas e outras pessoas, por algum motivo cósmico, o Brasil ele é muito privilegiado nesse sentido. Talvez deva haver alguma razão para isso, mas o fato é que nós desenvolvemos uma competência muito grande nesse sentido no Brasil. Isso é fato. É claro que também existem pessoas, né, e pessoas, mas a gente percebe, eu percebo claramente o distanciamento enorme
de coisas muito básicas, fundamentais, do que nós entendemos como espiritualidade, equilíbrio e tudo mais. Até que nos Estados Unidos tem muito mais, sabia? É verdade. Nos Estados Unidos você vê ali um outro nível diferente, mas você atravessou a Europa, principalmente o leste europeu ali, é, e mesmo países do bloco europeu, estão inclusive passando um momento muito difícil. Muito crítico. Na nossa percepção, inclusive, sem querer dar nenhuma nuance de negatividade, mas essa tendência tende a piorar um A pouquinho. piorar, eu também sinto isso. A sensação que dá quando eu atendo, né, as pessoas com com essa condição, vamos se dizer, é como se o universo empurrasse na parede e falasse assim: agora vai amadurecer ou amadurecer. Não tem escolha. Exatamente. Então, nós pensamos saber que estamos vivendo num momento, as pessoas falam muito de transição planetária, e esse egocentrismo do ser humano orienta essas pessoas a imaginarem que é com relação ao ser humano. E o que nós percebemos é do planeta. Ou seja, a nossa casa, por algum motivo, ela está passando para um outro estágio. E nesse estágio aqui, parece que não tem cadeiras para todos, ao que o valha, não, evidentemente, por questão de exclusão, mas por vibração, por frequência, Vibração. não? Sim. E essa coisa está apertando a cada dia que passa. Alguns que estão tendo alguma noção sobre isso têm procurado, né, dentro do caminho do transcendente, como eu prefiro chamar, alguma resposta para esse novo momento. Penso que é o que a gente tem feito e tantos outros colegas, né? É verdade. E eu digo que é uma responsabilidade, mas também é uma gratidão muito grande por poder fazer parte desse momento, né? Sim, sim. E eu percebo assim, nitidamente, que as pessoas, a grande maioria, elas estão em busca de uma melhora, às vezes vem até pelo lado financeiro, que é a grande maioria, né, que vem porque está com problemas, com dificuldades, mas ali é o ponto de partida para um despertar. E realmente, a gente lançou recentemente o que a gente chama do nosso curso Prosperidade Essencial. Ele é um conjunto de 10 aulas rápidas e práticas que envolvem teoria, muita reflexão, inclusive para as pessoas, para que elas consigam sair desse momento de escassez e entrar para um momento de abundância, ou deem o nome que queiram. E é impressionante o nível de aceitação aqui desse nosso curso. ah, e de realização, inclusive, para essas pessoas, né? Então, você usou o termo privilegiados desse momento. Eu diria até meio encantado com isso, né? Assim, eu me sinto altamente, assim, vibrante, empolgado com tudo isso que está acontecendo, até porque, apesar de tudo, eu sou um imenso entusiasta do ser humano. Eu olho para o ser humano com todas as suas coisas, e eu inclusive, né? E acho que é tão encantador essa maneira, talvez até um tanto quanto infantil, de encarar a realidade, e traz uma certa energia juvenil muito grande. Então, onde as pessoas só veem problemas nos seres humanos, eu vejo um potencial imenso. Imenso, é verdade. E a cada dia que passa, isso mais se cristaliza, principalmente com a exposição que a gente tem com os alunos, os retornos que temos deles e tudo mais. E assim a gente segue a vida sem muitas expectativas, mas respeitando esse fluxo E desse momento. fazendo o nosso melhor, né, Ari? Entregando o Assim, melhor, assim né? tentamos. Eu procuro sempre fazer o nosso melhor. A gente tem se dedicado muito em, inclusive, passar conteúdo absolutamente gratuito, que é o que a gente faz nas nossas lives, ali toda semana. Inclusive, deixa um convite, viu, para as pessoas participarem da live, depois você pode passar os seus contatos. Sim, sim, a gente passa sim, com toda certeza. Então, esse canal do YouTube, como você muito bem sabe, né, acabou abrindo um espaço gigantesco que era ocupado pela mídia tradicional, que obviamente nenhum de nós conseguiria estar ocupando, né? Com certeza. Seja pelos custos, seja pelo ideário que nós Sim, levamos, né? é. Então, me parece que está um momento absolutamente desafiador, mas muito gratificante. É verdade. Agora, não sei se você comunga da mesma, noção do que eu vou falar. A sensação que eu tenho é que piorou, né, a circunstância toda planetária piorou, vai piorar um pouco mais, para depois chegar num equilíbrio. Eu percebo muito isso. Pessoas que já estão um pouco mais adiantadas,
nas percepções, na expansão de consciência, elas já estão passando por um outro nível. E as pessoas que ainda estão no reclamor, na negatividade, elas ainda vão passar uns pedacinhos um pouco mais densos. Você enxerga dessa forma? Olha, muito, muito, muito próximo a isso, Márcia. Esse momento de vai piorar para melhorar, ele não é uma visão negativa da coisa, é uma visão realista disso, Realista. né? É o que de fato está acontecendo. Então, nessa montanha-russa que nós estamos vivendo, ainda haverão saltos razoáveis, isso chacoalha a vida das pessoas e elas se desequilibram, até porque foram educadas a ter medo. Todas as pessoas foram educadas a ter medo. O ponto principal do meu trabalho, eu falo isso toda a live, é em cima de medo. Nós somos pré-programados para tanto. E as pessoas passaram a gostar, inclusive, de ter isso e chamam isso de precaução. Coisa que não é. Isso tem potencializado muito esse estado de coisas e, a- embora talvez uma frase que expresse bastante isso é uma maneira popular que nós temos aqui no Brasil de lidar com esse tipo de coisa. Tá ruim, mas tá bom. É. E, ou seja, apesar de toda essa suposta negatividade que estamos vivendo, há uma entrelinha em tudo isso aqui que traz uma percepção de progresso muito, muito, muito grande. É a grosso modo, né, Ari? Se nós temos uma casa, nós queremos essa casa arrumada, cheirosa, limpa. O que que precisa ser feito primeiro? Desarrumar tudo para depois arrumar. É essa a sensação que eu tenho. Exatamente. Às vezes eu lido isso com a outra metáfora interessante, que é, para ficar bonito, tudo tem que ficar feio primeiro. Primeiro. Eu falo, quer compreender esse processo? Vai num cabeleireiro de sábado à tarde. Você vai entender exatamente esse processo. É bem isso. Brincadeiras à parte, existe essa desarrumação, né? Então, as gavetas que ficaram fechadas, os baús das tranqueiras, a lixaiada consciencial, mágoas, apegos, traumas de todo tipo, essa coisa está aflorando. Então, isso é natural e não acontece só com você, meu irmão, minha irmã. Acontece com todos os seres humanos que estão aqui. Então, eu passo muito isso para as pessoas. Não ache que o universo está contra você. Não. Porque a pessoa ela acredita que o mundo inteiro resolveu desestruturá-la. E não é isso, é apenas um chacoalhão ah, nessa peneira da vida para ver quem passa, ou E alguma é o coisa padrão assim. que cada um está, não é? Exatamente. Essa questão de frequência dominante é muito Muito séria. sério. Nós temos trabalhado muito forte em cima disso para que as pessoas entendam que ah, aumentar a sua frequência agora não é mais opção. Se você se negar a esse trabalho interno, avaliar essas sombras e, inevitavelmente, viver o que muitos, muitos, muitos estão passando, que é o que hermeticamente nós chamamos da longa noite negra da alma. Um período ali que não tem mais o que você fazer, você tem que olhar para trás para você mesmo. É verdade. Então, Eu percebo assim, né? Eu sempre falo isso nas minhas consultas, nos meus atendimentos. O universo, ele é tão generoso, ele coloca tantas coisas à nossa disposição, que ele tem certeza da competência que nós temos de resolver as situações, as circunstâncias e os problemas. a nossa percepção com relação a isso ela é um pouquinho distinta e de forma jocosa, às vezes eu brinco que o universo é burro. Por que que ele é burro? Ele é burro pela perspectiva humana, porque nós acreditamos que a vida, essa energia toda, ela tem uma moralidade e ética parecida com a do ser humano. Então as pessoas pedem e elas não querem coisas e tudo mais, e o universo interpreta apenas a sua vibração. Por exemplo, eu não quero adoecer. O que esse universo vai entender é a sua vibração de adoecer. Então Sim, pare de falar eu não quero adoecer e sim. fale coisas do tipo eu sou Eu saudável. sou saudável, eu tenho saúde, não é? Exatamente. Então existe talvez uma reeducação fundamental nas pessoas, até mesmo na forma como elas concebem os seus pensamentos, os seus métodos, sem contar eh, todo um trabalho regressivo, vamos chamar assim, que é feito espiritualmente, astralmente, em cima das pessoas, e que no final das contas são elas mesmas que permitem esse tipo de coisa. Ah, Dentro do meu meio é muito normal a gente perceber isso, pessoas que entendem que estão tendo ataques espirituais, deliberados, aleatórios, e eu
que eu tento falar para elas, eles falam, olha, Nem tudo é assim. é raro eu encontrar alguma coisa dessa aleatória, é muito raro. Então, considera aqui que deve ter algum motivo, vamos trabalhar causa para cessar consequência, Sim, com né? certeza. E as pessoas que também se consultam comigo, elas têm percebido esse tipo de situação, porque elas vêm com uma percepção do problema delas, nós passamos uma outra visão e com exemplos, né? No dia a dia dela ali, e as pessoas ficam bastante chocadas às vezes com a realidade, aonde ela mesma está construindo ali o poço Que ela vai se que ela afundar. vai se afundar, né? E é muito delicado isso, Márcia, porque você vê pessoas assim que já estão numa situação muito, muito triste, às vezes muito deprimidas, e você ter que falar isso para ela. É, E a gente fala assim, olha, entenda, a gente está falando isso daqui, não porque eu não gostaria de estar falando isso, eu não lógico. quero, mas assim, se você não receber essa informação de forma estruturada agora, isso só vai piorar o seu quadro. Então me perdoem aqui, mas a situação é essa e essa. Aí a pessoa fica bastante chocada, olha para a sua vida e fala, é isso mesmo. E tem que arregaçar as mangas e fazer diferente. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes, O que resiste, persiste. não é? É isso mesmo. E como que as pessoas acessam a escola de magia, acessa você para um atendimento, passa os seus É, contatos. assim, a maneira mais fácil de conhecer o trabalho é o site da escola, que é o escolademagia.com.br. Muito fácil, escolademagia.com.br. Se você colocar Escola de Magia no Google, ele vai Já trazer é. já para você. Sim. Agora, o caminho que tem sido preferível aqui para as pessoas é o WhatsApp. É Sim. impressionante isso. É. Então a gente tem uma equipe de suporte razoável, que ela dá suporte a todos os cursos, como é que isso vai ser feito, manda links e faz inclusive os agendamentos comigo, das minhas Tá, consultas, né? tá. Tudo isso pelo WhatsApp aqui de São Paulo, 11 11. 995612722. 11 995612722. O pessoal vai receber o contato de todos que chegam, olham lá os meus agendamentos, encontram horário e dão Pa- todo o suporte para as pessoas. Passa todas as informações necessárias dos cursos, de tudo. Tudo. Eu nem vou ficar dando aqui Instagram, essas coisas, senão a gente vai passar a tarde aqui. O pessoal acha fácil. Se você der aqui Ari Barbosa no Google, Ari Barbosa Mago, vai vir um É, monte de coisa. e o WhatsApp hoje em dia, né, é a ferramenta mais acessível que a gente tem. O WhatsApp se transformou na empresa de telecomunicações mundial, né? É, Hoje ele é o meio de comunicação. É até bastante perigoso o nível de dependência, né, que todos estão com isso. Mas assim, eu a penso gente vai. muito nisso, viu, Ari? Porque, Né? assim, você sabe que os Estados Unidos até que não. Lá a mensagem de texto, né? Sim, O SMS, que como nós é chamamos mais aqui, usual, é né? mais usual. Mas muitos países do mundo, e o Brasil tem uma dependência psíquica de WhatsApp, WhatsApp, né? é verdade. E às vezes pior ainda, grupo de WhatsApp, né? É, Eu costumo brincar que o diabo deve ter tido uma participação muito especial na construção de grupo de WhatsApp. Não é possível uma coisa é, dessa. a gente sabe que nas mídias em geral, né, Ari? Mas no caso do WhatsApp, parece que foi de caso pensado, porque a velocidade com que gera ruído um grupo é impressionante, né? É, Seja porque as pessoas não conseguem se expressar, seja porque as pessoas não conseguem interpretar, mas em questão de instantes, uma coisa que tinha ali uma finalidade razoável, né? Muito social, vira um conflito. vira um conflito. É impressionante, né? Eu proibi todo mundo de fazer grupo de WhatsApp na escola. Não tem grupo. E se eu pego o aluno montando grupo, eu falo assim, olha, você pense bem, você tem toda a liberdade de fazer o que você quer. Mas acredite, em 15 dias você vai se arrepender. Dito e feito. É, Principalmente no meu meio, né? Que são de magos, magas, pessoas ali que... costumo dizer que mago é um sujeito solitário por definição. Se ele não é, ele vai ficar. Então, quando ele começa a conflitar com outro ponto de vista diferente, geralmente dá muito ruído. Acho que não é prerrogativa disso do nosso universo, talvez seja do ser humano, mas esse tal de grupo do WhatsApp ainda vai dar o que falar, velho. e outras coisas que a gente sabe, né? Porque existe todo um ego, ser humano, onde eu falo, onde está o ser humano tem as questões, não é? Por outro lado, você sabe que na nossa jornada a gente percebeu
que o ser humano desenvolve pelas emoções. A nossa raça, o nosso corpo biológico, esse protótipo onde a nossa consciência está tendo essa vivência pontual, ele aprende por emoções. E isso é muito bom, por um lado, e extremamente desafiador, por outro. Particularmente para aquele que entende que as suas emoções são prioritárias para o do seu semelhante. Sim, Aí começam os problemas, né? é verdade. No fundo, tudo apenas jornada do ser humano. A nossa jornada aqui, não é? Firmes e fortes. Por isso que eu admiro tanto. Eu olho o ser humano assim, não vejo saga maior na história desse cosmos do que a Está do encarnado. ser humano. Né? E, mais uma vez, vamos passar o seu contato, o WhatsApp. A gente está Vamos. chegando quase nos minutinhos finais do programa. Olha como passa rápido, né? Quando o Passa papo rapidinho. é bom, né, Ari? Então fica aqui para vocês aqui o meu contato. As pessoas que quiserem mais informações aqui sobre a Escola de Magia, você pode acessar o site da escola, escolademagia.com.br. Vai chegar fácil lá tem todos os cursos, tem uma quantidade razoável de conteúdos abertos também, mas se você quiser agilizar isso, eventualmente inclusive com os atendimentos comigo, as consultas, o meu pessoal de suporte no WhatsApp, 11 995612722, vai poder te dar todo o suporte. Que bom. E foi uma alegria receber você. Muita gratidão por você ter aceito o convite. Nossa, Márcia, Viu? você acha que é legal um convite seu? Você sabe que você mora no fundo do coração aqui, tem um afeto muito especial, inclusive pelo seu trabalho, que eu recomendo a todos. Quem quiser numerologia, é essa mulher aqui, viu? Eu não indico mais ninguém. Que Para bom. mim, ela você é realmente uma pessoa muito especial, faz isso há muitos anos. Tudo aquilo que a gente repete, né? Vira Sim. excelência na nossa vida. Com certeza. Gratidão, Ari. E eu vou me despedindo, né, desse programa maravilhoso, A Sabedoria dos Números, aqui no projeto Paranormal.plus. A gratidão eterna, né, a todas as pessoas que estão aqui conosco, nos seguem, acompanham o nosso trabalho. Eu vou deixar o meu contato também, que é pelo WhatsApp 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469, meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, e o meu canal no YouTube. É um canal singelo, mas que tem muita coisa boa, e assim que o nosso programa acontecer, vai para lá também no canal, marciapugliese.oficial. Gratidão a mais essa oportunidade, Marcelo, Johnny, que me ajudou na técnica, Edu, que é o nosso produtor. Agradeço demais meu pai e minha mãe pela oportunidade de estar aqui nesse mundo. Filho, né, um presente de Deus. A todos vocês ouvintes, amigos, as pessoas que nos seguem, um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Gratidão.